Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje eu tô com uma grande colega, que é uma amiga, tá me ensinando a falar inglês, né? Que é a nossa querida Cláudia Pirani, da Language Land. Tá correto? Corretíssimo, isso mesmo. Ai, bem-vinda, Cláudia. Obrigada, vamos bater um papo aqui sobre esse universo, né? De idioma. A gente veio falando aí numa série de coisas aqui dentro do Resenha sobre as mudanças que tiveram pós-pandemia, das pessoas terem mais interesse em viajar, as pessoas, sabe, começarem a buscar exercícios físicos, academias, uma melhor saúde, uma melhor alimentação, mais, né? Viver mais e fazer cursos. Uhum. E a gente viu, assim, um boom das pessoas procurando, por exemplo, cursos de música, cursos de idioma demais. Todo mundo quer aprender, quer começar a se comunicar para poder viajar. E não só por isso, né? Essa tendência já vinha por conta do mundo corporativo, uma exigência no corporativo disso, sempre teve, mas né? aumentou muito também. Eu acho que agora a gente expandiu mais e as pessoas começaram a descobrir que, assim, não é um bicho de 7 cabeças como todos pensavam, né? Eu brinco sempre que, assim, para você aprender, você só precisa se expor. E o que a gente tem muito é o medo de se expor, né? Porque a gente vem de uma metodologia antiga, que você tem o livrinho, né? Que você tem um guidance, então parte 1, passo 1, passo 2, né? Basic 1, Basic 2. Exatamente, você fica forever, né? Na escola. Né? Porque as escolas, a metodologia, ela é assim, né? A gente ainda tem muitas escolas nesse sentido. Nesse mesmo padrão ainda mantendo, né? Nesse mesmo padrão. E aí o mundo corporativo começou a trazer pra gente uma necessidade diferente. Porque uma coisa é você seguir os livrinhos e você escutar, a outra coisa é você se expor efetivamente à língua. E quando você está no ambiente, vou puxar para o corporativo primeiro, porque é o ambiente que mais exige, né, de mercado, você precisa se expor. E aí chega na hora H de se expor, dá o famoso bloqueio, né? Então, assim, eu entendo tudo, mas eu não falo nada. Mas você só não fala porque você não fez a questão cognitiva. Então, o que é? Verdade. Ler, né? Ler, inclusive, em voz alta. A gente fez isso quando era criança, né? Então, lembra que tinha ali, aí você lia em voz alta para você se escutar, para você entender a entonação, como é que faz o ponto final, a exclamação. Exato. No inglês é a mesma coisa, a gente está aprendendo uma nova língua que não é a nossa língua mãe, né? Então, você parte do mesmo princípio. E aí, essa exposição também faz com que você faça esse cognitivo. Então, você absorveu e aí, como é que você vai falar isso? Como é que você vai fazendo o link aqui na cabeça com o que você tem e o que você escutou e como é que você vai expressar aqui? Esse é o mais importante, né? E é o que a gente faz, eu brinco sempre que, assim, é a mesma coisa de aprender o português. A criança, quando aprende português, ela fica repetindo os sons que ela escuta. Né? Então, seria muito mais fácil a gente aprender uma língua, por exemplo, se a gente fizesse dessa forma. Mas a metodologia que veio não foi essa. Mas a gente resolveu, então, burlar o sistema. Maravilhoso, né? isso! Vamos burlar os sistemas e vamos fazer dar certo, fazer né? dar certo, exatamente. E o Language Land, ele partiu de uma dor que era minha mesmo, vindo dessa metodologia, né? Então, assim, tinha que ficar anos na escola para poder saber. E as escolas, com essas metodologias, em geral, elas acabam focando mais na questão dos testes, né? No Cambridge, nos testes de nível, porque é aí que realmente elas vão ganhar dinheiro, né? Ninguém fica rico com escola de inglês, né? Porque é uma coisa que você precisa de continuidade, você precisa de escalonamento, você precisa que a coisa ande, né? E aí, então, elas acabam pegando muito essa questão de gramática, né? De saber corretamente as coisas. E, por outro lado, causa o famoso bloqueio pra gente. Eu tenho isso, você acredita? Todos têm, sabe? Gente, a grande maioria Cláudia, tem, e olha, eu tinha muito também, porque você acaba ficando com vergonha de falar errado, e o outro vai saber, entendeu? Você usou, era presente simples, não, você usou passado, não era os perfect tenses, que todo mundo tem paura, né? Mas porque a gente tem essa ideia na cabeça. Não, eu vim desse método, né? Então, assim, eu não sei quantos cursos de inglês eu comecei na minha vida. Sério, gente, parece ser uma loucura, mas assim, essas escolas tradicionais eu passei por todas.
E eu sempre voltava pro Basic One, eu nunca conseguia evoluir daquilo. Sempre o verbo to be. To be, então, eu acho que eu já... Nossa Senhora! E isso me causou um bloqueio tamanho. E assim, eu conversando com outras pessoas, eu vi que isso não era um problema só meu, que tem muita gente que tem esse bloqueio e fala assim, puxa, eu aprendo várias línguas, mas no inglês eu não consigo. Porque vem desse método, né? E hoje você vê essa garotada falando tão bem, e essa metodologia que você essa metodologia que você utiliza lá funcionando tão bem, a gente fala assim, puxa vida, né? Que isso não tinha na minha época, mas não é tarde, né? Não, então, de jeito nenhum. Grande parte do público que vem pra gente tá na mesma situação. Então, já passou por todas as escolas, por todos os métodos, mas ainda tem uma dificuldade muito grande de expressão. Por quê? Porque você precisa se expor, né? Então, eu brinco sempre com os meus alunos que, assim, não tem problema você falar nós fumo, nós vortemos, senado Nicodemo, né? Em inglês. Não, então, assim, não precisa falar corretamente. Mas tem que ser. Mas você precisa. Tem que entender, né? Tem que ser entendível, sim, óbvio, né? A outra pessoa precisa entender. Mas, num começo, para você poder aprender, a mesma coisa são os estrangeiros quando eles vêm para cá. Eles têm uma super dificuldade nos nossos femininos e masculinos, né? Nos nossos ãos. E eles se expõem e falam do jeito que eles entendem, porque a partir do momento que você vai fazendo a repetição, você vai fazendo essa cognição. Então, quando você se expõe, né? É claro que no ambiente corporativo, você precisa de um certo cuidado com essa exposição, né? É um risco que tem que ser calculado. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falo sempre é, quando a gente tem uma reunião com um estrangeiro, por exemplo, no ambiente corporativo, ele não está ali para avaliar o inglês, se o seu inglês é nível A, B ou C. Ele está ali para avaliar a sua competência e os resultados, as suas competências, habilidades e os resultados que você trouxe para ele. Então, não tem problema você falar, botar um artigo onde não era, sabe? Uhum. Colocar um tempo verbal que não estava correto, desde que ele entenda, ele entendeu a mensagem, ok? Porque é isso que ele vai fazer. Né? Ele não tá ali para analisar o seu inglês. Quem faz isso somos nós. Nós é que ficamos analisando o inglês do outro. E quando você se expõe dessa forma, é muito engraçado porque eles entendem que, assim, às vezes a pessoa que fala muito nem sempre é a que sabe muito inglês, mas ela se expõe mais. Entendeu? Sim, então, sim. Parece que ela tá falando ali o nosso fumo, nós vertemos senado Nicodemo. E de tanto ela falar, ela vai aperfeiçoando e ela vai conseguindo ter mais fluência. Exatamente. Ai, Cláudia, nossa, barato, adorei. Você explicou tudo, sabe? De uma forma assim, tão clara, que eu acho que tá muito claro pra todo mundo, assim, que não precisa ter esse bloqueio. Não isso precisa. mesmo, a gente precisa... Vamos lá, gente. Perder a vergonha e ir pra cima. Obrigada, vou lá mesmo, vamos fazer essa imersão lá, porque depois eu vou dar o meu testemunho. Bom, pelo amor de Deus. Não, é isso aí. Adorei. Gente, olha, obrigada, Cláudia. Obrigada. Vamos ficar por aqui com a resenha corporativa de hoje. Inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e segue lá também a Language Land. Da próxima eu vou falar melhor, vocês vão achar que eu sou nativa. Isso mesmo. Ai, legal. Obrigada, viu? Obrigada Beijo a você, a todos. Sara. Obrigada a você. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando novamente aqui sobre fotografia, mas hoje nós temos um fotógrafo aqui diferente. Que o objeto da fotografia dele é outro. Tudo bem, Márcio? Tudo Seja bem. bem-vindo aqui ao Resenha. Gente, vocês virem a página do Instagram do Márcio, vocês vão ficar loucos. Porque ele fotografa alimento, sabe, para restaurante, para catálogo, essas coisas assim, de uma forma assim que dá vontade de comer, efetivamente, né? Essa é a ideia, né? Mas como que é, assim, esse tipo de fotografia especificamente? Porque quando fotografia, eu costumo dizer que, pelo menos quando a gente começou essa pauta de fotografia, eu falo, é arte. Você tem que ter um olhar artístico, você tem que ter uma sensibilidade, desde quando você vai fotografar, por exemplo, um evento, nós tratamos desse tema, né, do fotografia de eventos, quanto você vai fazer uma fotografia de recém-nascido, enfim,
o corporativo você também faz, Uhum. né? Mas o que me chamou muita atenção no teu trabalho é essa coisa do objeto mesmo, né? Do alimento, do objeto, de você fazer essas fotografias mais... que são para a propaganda especificamente e que tem que ter, além do olho artístico, né? Mais dessa sensibilidade, mas que você tem que ter aquela visão de marketing mesmo, do que é vendável, do que se torna atrativo. Como que funciona isso? Me explica essa mágica. Bom, primeiro, obrigado, prazer estar aqui, muito legal falar um pouco do meu trabalho. Esse é um trabalho específico, né? Então, no começo não foi fácil, não. Eu caí assim... meio que sem querer nessa área de fotogastronomia. Eu comecei como fotógrafo, como hobby, né? Eu fotografava como hobby. A minha área de faculdade eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, trabalhei na área por 9 anos e depois saí dessa área, fui trabalhar numa agência de propaganda e lá o principal cliente da agência era uma empresa multinacional da área de gastronomia. E lá eu fiquei conhecendo esse mundo da gastronomia como agência na época, nos anos 2001 por aí. Eu fui aprender essa área de fazer foto de gastronomia por causa desse cliente da agência e me apaixonei pra caramba com essa área, mas é difícil. Então as primeiras fotos são muito complicadas, você não sabe onde colocar os objetos, você não sabe muito bem o que valorizar e como valorizar o produto, porque você precisa posicionar a iluminação no produto que normalmente as pessoas falam que não é para fazer. Por exemplo, a iluminação que vem de trás faz com que dê o brilho no alimento e faz com que ele pareça fresco, né? Que é essa a ideia, você tem que olhar e achar que o produto está fresco, muitas vezes ele não está, e gostar do que você está vendo e ter vontade de comer, né? Então, até aprender tudo isso foi que é o tal da luz e sombra, tudo isso, né? Tem. É aquilo que a gente faz, Tem a fotografia é arte mesmo, né? E aí você, um objeto ali que não tem aquele movimento, você fazer com que isso aconteça, essa magia de passar, por exemplo, que ele está super fresco, trabalhando com luz, tem que ter muito conhecimento ali, saber muito o que está fazendo. A experiência, né? O caminho mais rápido é você pagar um curso com quem faz muito bem, né? Esse é o atalho, né? Até hoje, né? Você tem que ver quem faz bem e tentar imitar, e você acaba tendo o seu próprio jeito também, né? Mas o que manda é a iluminação, né? Iluminação tem isso, por exemplo, cada fotógrafo tem uma assinatura, tipo, dá para identificar, porque eu já escutei muito isso, a fotografia também tem isso, o fotógrafo tem a sua assinatura ali na forma com que fotografa, ou determinado ângulo. Isso acontece, de fato? Ou é meio lenda? Algumas, se você pegar algumas fotos de pessoa, até você pode talvez identificar isso, mas foto de produto é um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho meu jeito de trabalhar, eu levo o estúdio até o cliente, eu nunca precisei ter estúdio, porque se eu tenho um estúdio completíssimo com tudo que uma cozinha precisa, de uma foto de comida precisa, é um elefante branco, é um negócio gigante, eu tenho que estar muitos equipamentos, é um negócio muito custoso. Então, para viabilizar o negócio, eu criei um estúdio meio que compacto, criei um esquema de iluminação que serve para quase todo tipo de comida, até para bebida, e eu levo todo o estúdio no carro. Eu chego lá no cliente com 3 malinhas, mochila, monto as coisas, o circo lá na hora, vou montando, vai crescendo o circo lá na hora e monto e faço as fotos e o cliente sempre está satisfeito. E dentro dessa área da gastronomia vai ter a diferença, por exemplo, se você fotografar um produto, né? Um produto específico para a culinária ou um prato, por exemplo. Porque, assim, a gente vê muito, assim, fotografia de prato, tem aquela coisa do ângulo, né? Da pessoa pegar um pouco, às vezes, de cima o prato. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros ângulos ali que parece que chamam muito mais atenção. Parece que você está comendo mesmo alguma coisa. O ângulo de cima, na verdade, é um pouco de modinha de época. Tá.
Eu acho que a moda é como se fosse uma sanfona. Vai todo mundo para um lado, de repente vai todo mundo para o outro lado e vai indo e só muda alguma tecla que a pessoa aperta lá. Vamos supor, você faria uma foto de hambúrguer de cima? O que vai aparecer? Só pão. Só o pão. Então depende do produto. Tá. Se você quer que o produto cresça, você não pode fazer ele de cima, porque ele achata os planos, né? Então, um prato de macarrão é bacana você fazer de cima, que aí você tem o desenho do molho. Agora, se você precisa que tenha altura, uma sobremesa que tenha uma altura, um petit gâteau que tenha altura, então você precisa fotografar mais de cima ou até 45 graus, que é a visão como se a gente estivesse sentado à mesa olhando para o prato. Tá. Esse é o mais comum. Tá. Agora, hambúrguer você tem que fazer de frente ou até um pouco de baixo. Presta atenção nas fotos de McDonald's. Tá, para ele parecer que tá maior ele ali. parece que tá maior. Ou muito seja, maior. não, aquela coisa de, não, mas o McDonald's não é o mesmo da foto. Às vezes até é o mesmo da foto, só que a foto foi bem tirada. Tipo assim. Tem isso também, os dois um pouco, né? Então, a forma de montar um sanduíche, que é muito difícil de fazer, são as coisas mais espalhadas, com mais detalhes para mostrar. Na foto você precisa mostrar todos os ingredientes que tem. Porque você, como consumidor, tem que olhar. Eu quero o lanche tal, o que ele tem? Ele tem o picles, ele tem a cenoura, a cebola, ele tem a carne, quantas carnes ele tem quantas camadas de pão ele tem. Então, tudo isso. Então, você precisa mostrar isso. Então, ele tem que ser as camadas mais espaçadas. Quando ele vai montar na rapidez, ele joga lá o negócio. Tá. Parece que Ele quando tem te que entrega, traduzir. você senta em cima antes. Né? Tem essa também. Não, mas é interessante isso que você falou. Realmente tem que traduzir ali o que tá dentro, né? Então, beleza. Você vai ter que... O que vai ser fotografado, ele tem que estar mais caprichado. Muito e mais. o lanche, de fato. Porque essas fotos que a gente vê, por exemplo, de lanche, catálogo de lanche, de propaganda, você consegue identificar tudo que ele tem dentro. Por isso que ele nunca vai ser igual. E eu àquele gosto que muito serve. do close, né? Porque o close, acho que quem está olhando assim aproxima muito, né? Então, dá mais trabalho de tratamento de imagem, né? Depois a pós-produção para mim, mas eu gosto muito do close, porque a pessoa quase que está lá colocando a boca no lanche mesmo, na comida, né? E dá uma impressão, aquela coisa da realidade, né? É. Assim. Olha, E ver textura, né? Isso é muito importante, né? Márcio, é fantástico esse seu trabalho. Eu gostei demais do que eu vi. Achei assim, nossa, parece que você tá vendo ali a coisa tá mais real do que o real, né? Fica dessa impressão, assim. Uma vez eu fui mostrar o trabalho por uma padaria, o moço olhou, assim, mas minhas fotos, meus produtos não são bonitos assim. Eu falei, mas essa é a ideia, vou deixar bonito para vender. Fantástico, fantástico mesmo. Gente, o universo da fotografia é incrível. Eu amo. É arte. E assim, tá de parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que tem só a crescer. Espero que o Márcio retorne aqui, porque eu já falei pra ele, gente, vamos para o guia. O Márcio vai vir aqui gravar para o guia, pra gente poder conhecer mais, além ainda do trabalho dele aí também, que tem muita coisa, né, Márcio? Tem os corporativos, tem uma história bacana demais. Mas eu te agradeço e hoje nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho de resenha corporativa. Não se esqueçam de inscrever-se aí no canal, no R011 também. E clicar aí no sininho para receber todas as notificações. Até a próxima! Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje aqui como convidados, né, voltando ali ao tema, né, a gente em continuidade, na realidade, ao tema de literatura, a esse universo tão lindo que a gente se perdeu durante algum tempo, né, e que tem voltado aí o interesse pelo livro físico, por tudo isso. Nós estamos aqui com o Davi e o José Menino, do Sebo do Menino. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Muito obrigado, Sara. Olha, é um prazer, assim, falar com vocês, porque, assim, livro, eu sou suspeita para falar tudo que tem a ver com isso. Eu gosto muito de arte, gosto muito de literatura, arte visual, música. Acho que tudo isso faz com que, né, a gente seja diferente, que a gente, sabe, acresce demais. E com relação a sebo, né, a gente estava até conversando aqui um pouquinho numa prévia, que, enfim, as pessoas, que mesmo aquelas que gostavam muito de ler, de repente a gente viu o surgimento do digital, não é, seu José? Sim. Surgiu o digital, e aí você viu o fechamento de muitas livrarias e sebos, porque as pessoas estavam ali no celular.
Mas é diferente para quem gosta realmente de ler, quem quer, né, ter o contato, o prazer. E aí a gente vê esse ressurgimento, floreou novamente aí, as pessoas estão procurando de novo. Como que é isso, seu José? Tantos anos, né, nesse mercado, até o filho também, o Davi, seguindo aí os passos do pai. Como que é isso para vocês, assim, ver isso retornando, esse interesse voltando? Pra gente é um prazer enorme, né? Atender a pessoa. A gente vê que quem nos procura, né? Nós temos o sebo não é um sebo aberto ao público, é um sebo, tem a nossa loja, nosso estoque, e trabalhamos com as plataformas, né, de venda. De venda, né? A primeira estante virtual, que nós estamos desde 2007, né? Praticamente inauguraram a estante virtual, né? Ela é de 2006, quando o André Garcia lançou, né? E eu me lembro que eu tinha lá meus livrinhos lá no interior, na prateleira, vendendo junto com a papelaria, né? Botei uma prateleira para vender meus próprios livros, que eu gosto de ler desde criança, sempre adorei livro, né? E aí eu coloquei alguns dos meus livros na prateleira e começou a dar certo, né? Aí eu fui diminuindo ali a questão de xerox, papelaria, e fui colocando nos espaços onde eu podia botar livro, eu punha. Um dia eu resolvi botar uma placa, sebo. Eu falei, sebo do quê? Sebo do menino. Meu nome é José Menino, né? Uhum. E eu vi a estante virtual anunciando numa rádio de notícias, não lembro se era a CBN. Estamos aqui com o André Garcia, da estante virtual, venda de livros online. Eu fiquei, caramba, e eu não tinha nem computador nessa época. Eu não era nem ligado a computador. 2006, né? Que era um negócio que foi uma inovação grande, né? Muito grande. O rapaz ter essa ideia de colocar livros à venda virtualmente. Tem pessoas que a gente pensa assim, que no momento adequado vem com ideias, que a coisa continua, e a estante virtual foi uma delas, né? Aí é um portal de livreiros, né? Portal de todos os livreiros do Brasil, digamos assim. Né? Em 2007 eu comecei, daí eu falei com a minha esposa, eu estava lá no interior e eles moravam aqui em São Paulo, né? Eu só vinha aos finais de semana, ficava lá morando com a mãe, né? A loja aberta lá, daí eu falei para a esposa, tenho que fazer um cadastro na estante virtual. Quando eu fiz, botei os meus primeiros 100 livros lá para teste, daí começou a funcionar, a vender. Aí abri essa loja física lá, né? Sebo, daí eu resolvi, tem que dar um nome. Eu tinha que dar um nome para o sebo na estante. E eu dei sebo do menino, porque meu nome é José Menino. E o comércio do livro, né? Porque uma coisa assim, você fala, livros novos, lançamentos e tal, mas o sebo, ele trabalha muito com clássicos também, com livros antigos. Como que é esse mercado, né? A compra e venda disso? Porque assim, por exemplo, quem gosta de livro, coleciona, às vezes não é nem... Às vezes até já leu, mas ele quer ter na sua biblioteca. Um livro que ele já leu há muito tempo, leu na infância, leu... Que quer ter lá. Hoje mesmo aconteceu isso. O rapaz conversou comigo, comprou uma coleção do Jorge Amado e falou que essa coleção exatamente tinha na casa da avó dele. Tinha na casa da avó. E ele trazia recordações. Trouxe a recordação, isso ele comprou por causa disso. Ai, bem isso. É muito gostoso, Uma né? vez eu vendi um livro para uma senhora de Porto Alegre, falou logo no começo. Eu me lembro até hoje o nome do livro, era da editora Globo, chamava Os Bebês d'Água. Era um livro, a editora Globo ela tinha uma encadernação bem diferenciada, uma capa em relevo, sabe? Um primor de livro, né? E era uma velhinha de 90 e poucos anos de idade, aí ela leu esse livro quando ela era criança. E ela ligou para mim pedindo o livro. Então eu vou te fazer um pedido agora. O primeiro uma... livro que eu li na minha vida, eu devia... Logo que eu aprendi a ler, a minha avó tinha uma escola, né? E então a gente aprendeu a ler muito cedo, né? Por conta da escola da minha avó, inclusive. E eu lembro que tinha um livro que chamava... Não era um livro nem infantil, mas eu nunca mais esqueci do nome. Se chamava Longe é um Lugar que Não Existe. Acho que eu conheço. Então, eu nunca mais esqueci. São tantos títulos, mas esse a capa laranja, tinha uns pássaros assim na capa. Eu sei. Longe é um lugar que não existe. Não me lembro o autor no momento. Eu também não lembro o autor, mas é um livro que eu caço, porque ele me traz uma memória de infância enorme. E assim, a gente tem aquela coisa do cheiro também, não tem? O livro, parece que a gente tem os nossos 5 sentidos, mas o ler, você acaba lendo, enfim, contando a história na sua cabeça. O cheiro do livro, eu lembro do cheiro do livro, gente. São várias percepções que você vai tendo no momento. O toque, o cheiro, sei lá, até o papel,
Barulhinho Você do acariciar papel a cara. É, Barulho da coisa que não acontece no computador. é muito bom, mas se tiver esse livro Você não lá... tem esse livro? Não tenho. Então vai ser como é que fala? Um trabalho nosso de localizar e de fazer um Nossa presente. senhora, eu vou agradecer imensamente, porque, de verdade, eu já cheguei a procurar esse livro. Longe, Longe é um lugar que não existe. É uma capa laranjada, Eu com, sei. com os pássaros assim, desenhados Sim. em preto. E é um livro, ele é meio... ele tem uma linguagem bem poética, assim, tal. Mas é um livro muito legal. E eu Infantil lembro... mesmo ou não é infantil? Não é infantil, Não é um é de livro uma adulto. autora Junqueira, alguma coisa assim? Eu não me recordo, porque, assim, Mas isso já eu tô vi. falando, eu tô falando de 40 anos atrás, tá? Assim, pra não ter que revelar a minha idade. Mas tô falando, sério, mas tô falando de 40 anos atrás, pelo menos. E, assim, Mas eu conheço. E eu nunca mais me deparei com esse livro. É um livro que me lembra muito da minha avó, que era uma pessoa que era muito querida pra mim, aquele ambiente que eu cresci, que cresci numa escola dela, né? No meu parquinho de diversão era a escola da minha avó. A minha mãe era servente, faxineira de uma escola lá no interior, lá em São José dos Campos. E durante as férias, os alunos iam para Disneylândia. Era uma escola particular, mas eu tinha bolsa. Os alunos iam para Disneylândia, outros iam para as fazendas dos pais, dos avós. E eu ficava com a minha mãe dentro da escola. Eu, meu primo, que a mãe dele trabalhava lá também. E a nossa brincadeira era a biblioteca, a banda, os instrumentos da banda. Nossa, Então, as bandinhas que tinha. nós gente, que vivemos delícia. nesse ambiente. Durante as Também. férias, a gente passava nossas férias dentro da escola. Eu acho que isso me trouxe também, essa questão do gosto pelo livro. Aquela biblioteca certeza. enorme, com aquelas barças, mirador. Nossa, fazia trabalho na Barça. Maravilhoso. Então, eu tive essa criação, né? E eu acho que por isso que eu gosto tanto de livro, de arte. Eu lembro da bandinha, aqueles instrumentos de bandinha. Era tudo muito lúdico, tudo muito gostoso, coisas que a gente não vê hoje em dia, né? E que me causa, até tá revelando aqui pra mim, um pouco de preocupação com a criação de hoje, né? Essa base de aprender a ler, de buscar, de biblioteca. Mas, biblioteca de verdade... hoje em escola é um negócio, né? É raro, porque você tem o Quem Google. que vai entrar lá, né? Monteiro Lobato era a minha Nossa, paixão. eu tinha uma coleção azul. Sabe aquela coleção de livros Sim. azuis do Monteiro Lobato? Minha mãe comprou quando eu era criança. Aquilo é uma Eu gostava muito de ler, então era uma coleção do Monteiro Lobato, que eram uns livros grandes, de capa azul, Sim, eu que conheço. tinha o desenho assim dele, do cada um, Minotauro, não sei o que, personagens, vários livros, assim. Então, acho que a gente tá falando aqui de uma coisa que para muitos jovens aí pode parecer, nossa, né? Mas não, quem tiver contato com isso não sabe o que é você mergulhar o universo e o tanto que isso te acrescenta, que te ensina, e o ler te melhora o seu português, a sua gramática, instintivamente, tudo na tua vida melhora, porque você está absorvendo ali a informação. né? Mas eu creio que acho que nunca vai acabar. Livro Não dificilmente vai acabar, porque sempre vai ter aquele que vai preferir mesmo. E como Exato. você mesmo falou, teve uma retomada, né? Muito grande. Depois que bom. desse tempo de isolamento nosso Que durante bom, a pandemia, muita gente É isso aí, nasceu gente. pra isso. E que essa retomada continue, que as pessoas tenham, né? Que os jovens comecem a ter esse contato. Pega ali um físico e faz essa diferença. Você vai ver que você não vai querer sair dele. Do virtual, Não é né? não, Que a Davi? gente tá sempre com o É celular isso na aí, mão, né? é isso aí. Mas, gente, obrigada, viu, pela participação Nós é de que vocês. Obrigado. Sucesso aí no sebo do menino. Sigam a gente, Seguindo agora lá pelo no Davi Instagram. Menino. Sigam a gente lá no Instagram, É isso aí. Sebo do Sebo do Menino. Menino. Sebo do Menino. Mais simples possível. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigadão. E é isso aí. Se inscreva no nosso canal também. Aí siga também aí os portais, né, do R011. Também logo no nosso guia. E clica no sininho para todas as notificações. Até logo mais.